começar com esse texto aí, né? Uma professora amiga minha sobre o tema. Aí a gente vai para o livro depois, tá bom? Então vamos lá. A gente vai começar a aula de hoje, né? Nossa aula sobre métodos contraceptivos, tá? Uma aula que trabalha basicamente aí depois do que a gente estudou, que é a parte mais trivial, né? Da questão do corpo humano, das partes íntimas do homem e da mulher, as questões dos gêmeos univitelinos, gêmeos bivitelinos, tá? E hoje nós vamos trabalhar os métodos contraceptivos e ter uma conversa mais aberta assim entre nós. Pode ler, Guilherme. Dá para ler? Dá, eu dou zoom aqui na tela. Então vai. A orientação e planejamento familiar é uma prática de essencial importância para qualquer pessoa, proporcionando informações corretas que levem em conta o seu papel sexual, sua história de vida, crenças e valores. A tomada de consciência da responsabilidade da procriação é fundamental para que o indivíduo, independente do fato de apresentar ou não alguma deficiência, venha ter uma vida sexual saudável. Pronto, Guilherme, rapidinho. Fazer só um parênteses aqui. Gente, ó, como a gente já trabalhou a questão da sexualidade em termos de entender sobre gravidez, nesse capítulo que a gente vai estudar agora, a gente vai informar, proporcionar para vocês informações corretas. Bia, a gente está no capítulo. Deixa eu só. Eu ainda não entrei no livro, primeiro eu estou trabalhando o tema, tá? Mas a gente está no capítulo Métodos Contraceptivos. Isso, é esse texto, Yasmin, que está aí na tela. Tá? Então, qual é o objetivo com esse tema, os métodos contraceptivos? É proporcionar informações corretas para vocês, tá? Levando em conta o papel sexual dentro da sociedade, né? A história de vida de cada um, para que você possa ter o conhecimento, tá? E proporcionar, de alguma forma, uma vida saudável. De que forma? De que forma que vocês não venham futuramente não cometer erros que a maioria das pessoas cometem por questão de falta de informação, tá? Então, o nosso objetivo aqui é o quê? É informar e mostrar as características e meios que a gente pode evitar algumas coisas, como alguma doença sexualmente transmissível, por exemplo, ou, por exemplo, a questão da gravidez indesejada, tá? A questão do abuso sexual, né? Muitas pessoas sofrem abuso sexual e não compartilham isso com outras pessoas ou com as autoridades competentes, e aí acaba sendo que fica um trauma na vida da pessoa, né? Então, o nosso objetivo em termos de educador na área de ciência, é exatamente a gente poder informar a vocês de forma bem objetiva e de forma bem detalhada como a gente pode cuidar da nossa vida sexual e da nossa vida proativa, tá certo? Alguém quer falar alguma coisa nessa parte inicial, nesse primeiro parágrafo? Pode ler. Segundo parágrafo, vai. No caso específico das pessoas com deficiência intelectual, é extensa a discussão ética sobre o direito ou não destes terem filhos. Clet e Freitas, 1996, observam que a esterilização em homens ou mulheres relativamente jovens, ainda que tenham deficiência, deve ser analisada com muito cuidado. Pronto. É assim, ó. Existem também casos específicos, né? Pessoas que
tem alguma deficiência intelectual, né? E aí entra a ética. A questão da ética é no slide, viu? Não, é um slide, ó. Viu? É um slide, só que tá em PDF. Eu vou mandar para vocês isso aí. Tá bom? É porque assim, Guilherme, ó, é porque tá aberto no PowerPoint. Aí você pensa que tá na internet, mas não é não, viu? É um PDFzinho. Aí eu vou compartilhar com vocês esse material também, tá bom? Então, olha, no caso específico de alguns jovens com problema de deficiência intelectual, aí existe alguns casos que a gente tem que ter cuidado, porque aí alguns casos vão ser responsáveis as autoridades competentes, né? Por exemplo, o pai, a mãe, né? Até completar a maioridade, mesmo às vezes com maioridade, o pai e a mãe ainda respondem, tá? Por pessoas que têm deficiência intelectual, de alguma forma, tá bom? Terceiro parágrafo. Guilherme. Tá bom. Deve ser levado em conta que há diversos níveis de deficiência mental e, em muitos casos, o déficit intelectual não impede a conversa sobre o assunto, às vezes com auxílio do médico ou da terapeuta. Pronto. Então, basicamente é assim. Quando existe uma deficiência intelectual, não quer dizer que a pessoa não possa sofrer algum tipo de dano sexual. Por exemplo, a pessoa pode ter deficiência intelectual e algum aproveitador, de certa forma, se aproveitar daquele momento, daquela deficiência da pessoa, tá? Então, em relação a isso, deve-se procurar a ajuda de especialistas, com auxílio de médico e de terapeuta, para que possa ser superado esse problema, tá? E não quer dizer que a gente não possa conversar sobre esse tipo de assunto, até porque são assuntos como esses que faz tirar uma barreira que muitas das vezes as pessoas têm. Inclusive, hoje eu estava assistindo um programa não gosto muito da Globo, mas estava assistindo a Globo News. Aí o tema era o abuso sexual na adolescência, que é exatamente do que a gente está abordando aqui agora. Normalmente, o que acontece? Às vezes, as crianças, os adolescentes, têm uma certa forma, recebem uma certa forma de abuso sexual e não têm, muitas das vezes, coragem de compartilhar esse tipo de informação com alguém, né? E aí vai gerando um trauma, relativamente, para a vida da pessoa, até que um dia, talvez, quando ela se tornar mais madura, ela consiga falar para alguém que ela confie sobre o assunto. Mas muitas das vezes pode ser muito tarde. Por isso que é importante, dentro da nossa sociedade, dentro da escola, que é o espaço onde a gente tem a liberdade para falar, para ouvir, trabalhar assuntos como esse, tá? De forma que venha facilitar o entendimento e da forma que venha levar informação verídica e sempre concreta para vocês, tá bom? Alguém poderia falar alguma coisa sobre isso? Se já recebeu ou se já teve algum tipo de abuso ou alguma coisa que você não gostou relacionada a esse tema? Isso. A maioria, Yasmin, é exatamente isso. A maioria dos casos que acontece é em casa mesmo, viu? A maioria é assim. O importante, gente, é isso. É você ter a consciência do que é certo e procurar as pessoas certas para se falar e nunca ficar só para você. Isso é o importante, tá? Certo, alguns dias, é verdade. Então, assim, gente, o importante é você não se calar, caso tenha algum momento relacionado a isso, tá?
O importante é que você tenha e saiba que vocês têm um amparo muito grande, tanto da questão política, que é o ECA, né, que é o que protege vocês. O ECA é uma lei que a gente chama de Estatuto da Criança e do Adolescente, que protege a criança e o adolescente, porque são pessoas vulneráveis, né, a ter a percepção, ou seja, como a gente conversou na aula passada e nas aulas que a gente vinha trabalhando, o corpo da mulher, ela está em constante transformação nessa fase de adolescente, a fase adolescente. Então, ela acaba chamando a atenção de muitas pessoas, né? E às vezes, dentro da nossa casa, tem pessoas que não têm a consciência e nem usa o que é certo para fazer as coisas certas, né? E aí acaba violando o direito da pessoa, né? Em que às vezes a pessoa fica até com trauma daquilo, né? Pois é. Mas isso foi em casa, Larissa? Ou foi na rua? Ah, foi na rua. Certo, acontece, viu? E aí vocês têm que ter a consciência que podem ir atrás do direito de vocês, tá? Conta adolescente. Tá bom? Vamos para o próximo parágrafo aqui. Desconhecimento, né? O desconhecimento dos métodos contraceptivos podem conduzir a uma gravidez não planejada, muitas vezes resolvida com a solução desejada do aborto ou levando problemas na aceitação da criança nascida nessas circunstâncias. Gente, é o seguinte, existem casos, depois você lê, Isabel, próximo parágrafo. Existem casos que é assim, existem meninas que entram na fase sexual muito cedo, até talvez por questão de não conhecer o assunto, acaba tendo que fazendo alguns comportamentos errôneos em relação à sexualidade. Por exemplo, às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento, né, da qual a gente trabalhou, na questão que todo mês a mulher ela ovula. Talvez uma criança, às vezes, que não tem conhecimento, um adolescente, ele acaba tomando decisões erradas e aí tem uma gravidez indesejada. Mas a gravidez indesejada, às vezes, não é só porque ela teve uma relação sexual porque ela quis. Pode ser também uma gravidez indesejada por um estupro, né? Que a pessoa acabou ali sendo violado o seu direito, né? Existem leis que falam disso, que você pode correr atrás de alguns artifícios para que não possa, caso você engravide, não tenha um filho, né? Não tenha um filho. Mas aí, tudo isso dá para se evitar se você conhecer os métodos contraceptivos. Yasmin conheceu aqui, mas ela é toda formada, mas aí ela tem conhecimento dessas coisas por causa da idade. Então é isso. Muita gente, ela sofre algum tipo de abuso sexual, mesmo que pequeno, muitas das vezes, mas sofre. Então, o importante é que vocês possam compartilhar isso para as pessoas que tenham conhecimento. E vocês, com essas duas aulas que a gente teve, na outra parte, que foi a questão mais da sexualidade, né? Falamos de tudo sobre o órgão masculino e feminino, a questão de gravidez, falamos de muita coisa. E aí vocês estão preparados, teoricamente, para ter para até ajudar outras pessoas, né? E também se autoajudar, né? Com o conhecimento, certo? O Roger, tem a mesmo, viu, Roger? Abuso também acontece com o homem. Sim, existe também abusos sexuais com o homem, sim, tá? Não é só com mulher, não. É claro que a porcentagem maior é nas meninas, mas no homem também tem, viu? Bom, próximo parágrafo.
a prevenção, né? Isabelle. A prevenção da gravidez indesejada realiza-se pela aplicação dos métodos de controle de natalidade, reversíveis ou irreversíveis, mostrados a seguir. É também apresentado o índice de falha dos métodos de acordo com Belo e Co., 1985, e Cavalcante, 1992. Pronto, pessoal. Então, existem métodos, tá? Métodos que facilitam a pessoa ter uma gravidez indesejada, outros métodos que você pode usar de maneira mais emergencial, digamos assim, tá? Uma amiga minha foi estuprada, ela falou com alguém. Como assim? Ela falou com alguém o quê? Sobre o assunto? Bom, então nós temos a tabelinha, que é o primeiro método reversível, não definido, tá? O que é o método da tabelinha, gente? É um método natural, que consiste em evitar relações sexuais durante o período fértil. Isto é o período do mês em que ocorre a ovulação. Você já sabe quando é tudo isso, tá? Para evitar gravidez, o período pode ser calculado com o uso da tabelinha, considerando que o ciclo menstrual começa no primeiro dia da menstruação e termina no último dia antes da próxima menstruação. Por exemplo, no caso do ciclo de 28 dias, que é o ciclo normal, né, de uma mulher, contando-se 10 dias a partir do início da menstruação, por exemplo, dia 2, e 10 dias para trás do dia da próxima menstruação, dia 29, é delimitado o período fértil. A gente viu mais ou menos que o período fértil se encontra no 14º dia, né? A gente falou sobre isso na questão da aula passada, tá? Larissa, deixa eu ver o que a Larissa colocou. O que eu acho totalmente errado, porque joga a culpa na mulher pela roupa que ela usa. Eu tenho o direito de usar o que eu quiser, na hora que eu quiser e onde eu quiser. Isso não dá liberdade para pessoas babacas jogarem a culpa na roupa. Deveria ter noção que a culpa é de quem esteja fazendo isso, não da roupa que esteja usando. Eu concordo também, Larissa. Mas, assim, existe como é que eu posso dizer? O hormônio que é produzido pelo homem, Larissa, que é pelo que ele vê, tá? É tipo assim, o cara que ele é maníaco, se ele vê certas coisas que atraem o ego dele em relação à parte da sexualidade, ele acaba usando aquilo ali para cometer um crime, entendeu? Então, assim, a mulher, ela chama a atenção do homem pelo que o homem vê nela, né? Então, se a mulher anda com... Eu concordo que você deve andar com a roupa que... Eu concordo que a mulher deve andar com a roupa que ela se sinta bem, que ela goste. Mas muitas das vezes ela pode evitar certas coisas. É claro que, de linha geral, ele passa a ser uma pessoa errada vista na sociedade, tá? Não, com certeza a culpa é dele, né? Isso aí depende muito do comportamento, exatamente. Muito vai mais pela questão do bom senso, né? Do bom senso. Por exemplo, você não vai para a igreja com a roupa, com tomara que caia, né? Mostrando a barriga. Eu acho que depende muito da opinião e da onde você vai também, né? Guilherme, eu acho uma frescura isso. Ah, você não pode usar isso, você tem que usar essa cor. Faz de frescura cada que... concordo. Concordo. Cada um tem que usar o que acha que é melhor para você. Eu estou dizendo assim, Guilherme, que a gente, muitas das vezes, tem que se comportar da maneira adequada, né? Por exemplo,
Eu não posso dar aula de camiseta, não vou para a escola para dar aula de camiseta, por exemplo. Por quê? Porque não seria legal, né? Ia querer chamar atenção. É tipo assim, não é questão que você não possa usar o que você gosta, né? Você pode usar o que você gosta, mas assim, existem ambientes e existem momentos para isso, entendeu? Porque, digamos assim, ó, deixa eu dar um exemplo. Você vai botar um biquíni para ir na padaria do Betinho? Claro que não, né? Porque depende do ambiente para onde você vai. Agora, para praia, tu vai de calça jeans e vai de sapato e vai de camisa manga longa? Claro que não. Por quê? Porque depende do ambiente para onde você anda. Agora, é claro que eu concordo com a maioria do que está falando aqui em relação às roupas, que você usa o que você quiser, tá? Paula disse, as suas roupas definem o que você é e tem uma pouca porcentagem de não ser isso. Não é porque eu uso roupa curta que eu sou não vou nem falar. Entendi. Não, isso... Larissa, eu acho assim, a roupa, ela define muito mesmo a pessoa. Mas isso não quer dizer porque uma pessoa se sinta bem. Por exemplo, quem é que não gosta de se sentir bonito, né? Ou de chamar a atenção de outra pessoa? Todo mundo gosta. É um ego emocional do ser humano, isso aí, tá? O que eu estou querendo dizer é que você pode, de alguma maneira, em determinados ambientes, se comportar de maneira diferente em relação à roupa. Entendeu? É exatamente. É claro que eu sei que na igreja eu não vou. Exato. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? Então, o que que fica claro dentro da sociedade? Que, por exemplo, você pode ir muito bem para a praça, conversar com seus amigos e usar a roupa que você gosta. Botar um batom, fazer o cabelo, ajeitar o cabelo, passar uma maquiagem. Não vejo problema nenhum, tá? É isso que a gente tem que ter a consciência, é ver se não está chamando muita atenção de pessoas que infelizmente são doentes, né? Tá certo? Bom, o modo de usar a questão da tabelinha é não ter relações sexuais com penetração no período fértil. Significa dizer, gente, olha, esse método da tabelinha é um método que não é muito favorável, tá? Ele falha, tá? O índice dele, existe uma porcentagem entre 14% a 47%. Então, ele não é um método muito que a mulher deva se comparar com ele, tá? Até porque o ciclo menstrual da mulher, ela varia muito de mulher para mulher. Tem mulher que é 28 dias, tem mulher que é menos, tem mulher que é mais, entendeu? Então, depende muito do ciclo menstrual da mulher, tá certo? Observação. Para utilizar esse método, a mulher deve determinar a duração do seu ciclo menstrual, marcando os dias do início da menstruação por cerca de 12 meses. Então, ela tem que, antes dela começar a usar esse método, ela tem que fazer isso um ano antes, né? Ela usa um ano antes e vê qual é a média, dentro da perspectiva do ciclo menstrual dela, qual seria o período fértil, tá? O método apresenta menos erros em mulheres com ciclos regulares, ou seja, a mulher que tem um ciclo regular bem direitinho, os 28 dias, ela consegue trabalhar com esse método de maneira que ela não engravide, tá? Para que não deseje engravidar, os dias mais seguros são, caso a pessoa queira engravidar, não queira engravidar, gente, os dias mais seguros são os dias da menstruação, quase impossível uma pessoa engravidar no dia da menstruação. Mas, assim, em relação à questão da menstruação, é complicado, porque é o dia em que a mulher está, né, mais vulnerável. Então, é complicado ter relação sexual nesse dia. 3 dias depois da menstruação, 3 dias depois é quase improvável ela ter um filho, né? E 7 dias antes da próxima menstruação, tá?
Então, basicamente, esses seriam, assim, teoricamente, dentro do método da tabelinha, os melhores dias para não poder ter engravidar, uma gravidez indesejada, tá? Só lembrando, gente, que eu não tô e nem quero incentivar ninguém a isso, tá? E eu estou mostrando, em termos de ciência e em termos de estudo, o que você pode evitar. Lembrando que aqui a gente está conversando para vocês terem o conhecimento do que é certo, do que é errado e vocês fazerem as coisas certas, tá? Esse é o objetivo da nossa aula. Não é incentivar ninguém a fazer o que não pode, tá? E nem cometer erros que sejam grosseiros para a sociedade, para sua família, para você, tá certo? Aqui a gente está numa conversa, num bate-papo, onde eu estou trabalhando a metodologia científica, beleza? Método da ovulação ou do muco cervical, que a gente chama de método Bings, né? É um método muito falho esse, tá? Mas existe esse método. Ó, observar a variação do muco vaginal conforme o período fértil. Cerca de 2 a 3 dias após a menstruação, não se verifica a presença de muco com o início do período fértil. O muco aparece na ovulação. Na ovulação, o muco torna-se ralo, semelhante à clara de um ovo. E depois da ovulação, o muco deixa de ser verificado. Então, o que é esse muco? É tipo como se fosse um líquido, tá? Que ele avisa que a mulher tá ali no período fértil. Por isso que eu falei para você, é tipo uma gosma. Ele avisa para a mulher que ele tá ali próximo ao período fértil ou está no período fértil, entendeu? Então, os animais, tem os animais que produzem, tá? O período fértil é avisado como se fosse uma gosmazinha, uma baba, né? Modo de usar esse método: não ter relações sexuais nos dias com muco molhado, né? Não ter, porque o índice pode ser favorável à gravidez, tá? O muco é um líquido, é assim, ó, esse muco vaginal, ele é um líquido que sai pela vagina. É como se ele fornecesse a informação para vocês, para as mulheres, no caso, a respeito da ovulação, tá certo? Esse método não pode ser usado quando a mulher está com corrimento ou infecção vaginal. Existe também a questão do corrimento, tá, gente? Que a mulher às vezes libera por questão de infecção vaginal. Aí tem que procurar um ginecologista, certo? Yasmin, sim, tá? Todas as mulheres, de certa forma, têm, como eu falei para vocês, tem mulheres que sabem especificamente quando ela está no período fértil, por conta dessas informações. Não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês na aula passada que a maioria das mulheres sabiam o dia que ela estava no período fértil. Por quê? Porque existe esse muco, existe algumas sensações que a mulher sente diferenciada, tá? Dentro do corpo. Por isso que eu falei que a maioria das mulheres conhece e sabe o dia que ela está ovulando. Ok? Por volta próximo aos 14 dias. Próximo aos 14 dias, viu, Maria Cláudia? Isso próximo aos 14 dias. Qualquer idade, Stephanie. Porque assim, ó, o que acontece? A mulher, toda mulher, ela menstrua todo mês. Então, todas as mulheres, teoricamente, são parecidas. Automaticamente, se ela menstrua, todo mês ela vai ovular. Então, elas têm as mesmas características. As mesmas características não quer dizer que vão sentir os mesmos sintomas, tá?
Então, por exemplo, uma menina que nunca teve relação sexual, ela pode liberar esse líquido? Sim, sem problema nenhum, tá? É um método que acontece naturalmente na mulher, tá? Bom, temperatura, o método Diógenes-Clauss. A temperatura normal do corpo, gente, ela varia de 36 a 36,5 graus. Pela medida diária da temperatura da mulher, antes de levantar, verifica-se que diminuiu um pouco, um dia antes da ovulação, para depois subir no dia da ovulação. É tipo assim, ó, existe outro método que é a questão da temperatura do corpo da mulher. O que ela vai observar? Quando ela estiver chegando próximo ao 12º dia, 13º, 14º, ela mede a temperatura corporal dela, do corpo. Se tiver entre 36,5, ela pode apresentar sintomas que está no período de ovulação, tá? O modo de usar, medir a temperatura e evitar ter relação com penetração 4 dias antes e 4 dias após o dia em que a temperatura sobe. Então, digamos aqui, uma mulher, ela menstruou, aí esperou o 12º dia. No 13º, ela tirou a temperatura dela. Quando ela mediu a temperatura, o termômetro marcou 36,5. Então, ela não pode ter relação sexual entre os 4 dias antes e nem os 4 dias depois. Porque, senão, ela corre o risco de ter uma gravidez indesejada, caso ela não queira. Existem tratamentos, viu, para mulheres que querem engravidar. Então, usam essas metodologias também, tá? O que mais? Índice de falha, variável, como o anterior, depende da motivação do casal, além do fato que a temperatura do corpo pode variar por outros fatores. Existem realmente outros fatores que não contribuem favoravelmente para esse método, tá? O método pode ser utilizado em conjunto com a tabela e o muco, né? Você pode usar a tabela, pode usar o muco vaginal, métodos denominados naturais, aumentando a sua eficiência, certo? Alguma pergunta, gente, até aí? Tranquilo, né? Vocês estão entendendo, né? Tudo que eu estou falando? Beleza. Então, o objetivo é esse. O objetivo é mostrar para vocês que existem esses métodos, né? Que possivelmente, depois, gente, futuramente, vocês vão ter que conversar até com... Porque hoje em dia, assim, existe um trave nacional, e muitas das vezes até dentro de casa, que os pais não conversam com os filhos sobre isso, tá? E aí, às vezes, os filhos não sabem das coisas. Acaba tendo que aprender na escola, ou através da aula de ciências, né? Por exemplo, a maioria das coisas que eu aprendi sobre sexualidade foi nas aulas de ciências, porque a gente antigamente vivia muito na forma tradicional, né? O pai e a mãe muito ali delimitado, né? Certo receio de conversar sobre isso. E aí você acaba, tipo, digamos que gera um preconceito, né? Certo? Pessoal, então esses três aqui foram os três métodos que eu apresentei para vocês, tá? O primeiro é a tabelinha, um método que consiste basicamente na contagem dos dias da menstruação. Depois eu falei do muco cervical ou muco vaginal, tá? Que é um método que é relacionado ao muco, do líquido que é liberado pela vagina próximo ao dia da ovulação. Tem um cheiro parecido com o odor do ovo, tá? E a temperatura do corpo da mulher, que pode variar entre 36 a 36,5 quando ela estiver próximo à ovulação, tá? Aí ela não pode ter relação antes de 4 dias e nem depois de 4 dias, até que a temperatura se estabilize no corpo da mulher, tá bom? Esses foram os 3 métodos contraceptivos que a gente viu hoje, tá? Quando for na próxima aula, a gente entra no coito interrompido, que depois a gente vai abordar melhor na leitura do livro. Por que eu trouxe
os métodos contraceptivos dessa doutora, professora, amiga minha, porque ela resumiu todos os métodos em poucas coisas para a gente entender. E aí facilita o entendimento, tá? Então, quando for na próxima aula, a gente fala de coito interrompido, camisinha, a questão que o Roger perguntou uma vez, como é que usa, tal, eu vou explicar aqui, tá? Que é dentro da aula dos métodos contraceptivos, tá? E aí, quando for na próxima aula, eu explico o restante dos métodos, tá bom? Queria agradecer de novo a presença de vocês, a participação, tá? Yasmin, Larissa, Maria Clara, Guilherme, os meninos aí que participam bastante. É muito bom quando vocês participam, porque aí a aula fica mais sociável, tá bom? E obrigado mais uma vez aí pela participação. Boa semana